Mas vamos entrar na pauta do nosso dos queridíssimos UFOs aqui, ó, SOS, estão nos levando. Aqui, olha só, que legal o livro deles aqui, um dos 7, né, que vocês têm. Isso. Esse que nós estamos falando aqui agora, que eu estou mostrando. Onde eu compro esse livro? Na Amazon? Tem? Como é que é? Tem na Amazon, no mundo inteiro, aí o pessoal que quiser, tem em português e inglês, tá? Que legal. No mundo todo, inclusive o prefácio do Corey Goode, não sei se vocês conhecem. Conhecemos. É o nosso amigo, colega de trabalho também, ele fez o prefácio do livro, O em Corey, português e inglês. desculpa te interromper, é que o Corey Goode, ele esteve aqui em um episódio com o Edivaldo. Sim. E aí ele comentou, que até hoje dá uma repercussão, que ele comentou muito dos Homens-Formiga. Então, quem quiser aí, até hoje eu vejo comentário dos Homens-Formiga. Muito bom. Do Corey Goode. O Corey Goode fala de Homens-Formiga? Já falou sim. Então é isso. Livro. Corey Goode. Comprem, é muito bom. Isso. Nossa, no Brasil episódio. também tem a Livraria Garcia, para quem quiser, alternativa à Amazon, né? Nem sempre a Amazon imprime aqui no Brasil, demora para chegar e tudo mais. Tá. Mas a Livraria Garcia entrega também, todo o Brasil. Tá, e sobre o que é esse livro? Se eu pegasse e visse aí, eles estão nos levando. Quem estão nos levando? Tem um Grey aqui, ó, que eu tô vendo. Exatamente. Eles estão nos levando mesmo? Vai lá, senhor Fábio Orelli. Estão nos levando. E é mais complexo do que as pessoas imaginam, é mais profundo do que simplesmente a abdução e curiosidade sobre o assunto. Nós fizemos, inclusive, para quem quiser, no nosso YouTube tem 10 episódios que nós fizemos, está lá gratuito, enfim, qualquer pessoa pode acessar, que é meio que uma introdução ao assunto. Né? A gente começa introduzindo alguns assuntos referentes ao que o livro acabou detalhando de uma forma mais complexa. Então, basicamente, quando a gente olha a capa do livro, fala, não, é um livro de relatos de abdução, até o Ale perguntou pra gente, tem relatos aqui sobre o que é, né? Na verdade, o livro é a história da humanidade e o contexto da abdução dentro dessa história. Então, por exemplo, o Lael falou uma coisa muito interessante para o Ale, falou, você foi mexido na barriga da sua mãe, ou seja, seja bem-vindo ao clube. Então, essa é a história dos híbridos, é a história das experiências. Então, essa é uma das razões das abduções, é a questão da manipulação genética. Tá. E aí a gente pergunta o porquê, a gente volta lá para trás, antes da Terra ser habitada, ou seja, a história é longa e complexa. Para resumir, a gente pode ir indo em qualquer parte do assunto. Esses seres tiveram um problema dentro do planeta deles, eles não conseguiam mais se reproduzir. Tá? Então, a partir desse problema de reprodução e um conflito com outras raças, então esses que nós chamamos de Greys, vamos usar os mesmos nomes para ficar mais fácil, que nós chamamos de Greys e chamamos de reptilianos, vamos dizer assim. Mas um parênteses, né? O universo parece que a fauna é um zoológico humano, né? Porque tem aviário, tem reptiliano, enfim, nós colocamos esses nomes de felinos, cetáceos, enfim, a gente coloca as referências humanas em seres de outra orbe. Na verdade, isso é a pareidolia, né? Nosso cérebro tem essa capacidade ou essa característica de pegar algo que a gente conhece e colocar em algo que a gente não conhece, né? Então, só para deixar claro, não é que é um lagarto, não tem nada disso, é a gente que vê dessa forma. Então, esse conflito entre esses Greys e esses reptilianos gerou esse problema de reprodução para os dois lados, e eles começaram a procurar um DNA, ou seja, um código genético, alguém dentro do universo local, dentro do nosso bairro galáctico, que fosse possível fazer uma manipulação genética, eles conseguissem voltar a se reproduzir, então através de híbridos e tudo mais. Depois de uma certa procura, de um certo tempo, eles acham a Terra, e a Terra era habitada por seres muito primitivos. Outros experimentos estavam acontecendo aqui, então também é importante entender o que era a Terra, né? A Terra nunca foi um planeta prisão, por exemplo, como é agora, mas era um planeta laboratório, um planeta de experiências, onde diversas raças vinham aqui para experimentar fauna, flora, o que fosse, novos experimentos. E já tinha alguns experimentos aqui de hominídeos, bem primitivos, como macacos um pouco mais desenvolvidos, vou colocar dessa forma. E eles chegaram aqui e observaram esses macacos, esses hominídeos primitivos, e a princípio ficaram com vou usar um termo, ficaram com uma certa preguiça, falando, não, isso aqui vai dar muito trabalho, são muito primitivos, vamos tentar outro planeta em outro lugar. E começaram a procurar em outros lugares, e aí essas civilizações ou estavam muito avançadas e colocavam eles para correr, falar que não, ou o DNA não era muito compatível.
E eles resolveram voltar para a Terra e falar, não, vamos desenvolver o projeto ali mesmo, vamos ver no que vai dar, porque tem um potencial, esse DNA nunca foi tocado, digamos assim, não tem a contaminação que tem no nosso, né? Nem nos reptilianos, nem nos Greys, e a gente pode manipular e vai chegar um momento, então, que a gente vai poder fazer o experimento que a gente quer. Então, essa manipulação começa, causa alguns problemas no começo, ou seja, eles trazem vírus e bactérias que não existiam. Ele pode fazer um paralelo do descobrimento, né? Quando os portugueses chegam no Brasil, os índios adoecem, fazer o mesmo paralelo. Então esses extraterrestres chegam lá e os hominídeos adoecem, começaram a morrer até eles descobrirem, dava um problema no fígado, né? Dava outros tipos de problema e eles conseguiram então observar que com o tempo um ou outro conseguiu sobreviver a esse contato. Então esses eram os mais fortes, os que se adaptaram e começaram a fazer experimentos. A abdução começa aí, né? Então eles começam a abduzir esses hominídeos para mudar o seu DNA e começar a fazer seres híbridos. E nessa mudança eles também observam que os hominídeos eram extremamente primitivos, então eles começam a desenvolver o corpo físico desses hominídeos e a gente tem uma certa um andamento de evolução que a gente pode pegar então Cro-Magnon, Neandertal, até chegar no Homo sapiens dentro desta manipulação. Quando a história fica um pouco mais complicada, que chegam seres aqui na Terra, também chamados pelos reptilianos, querendo um acordo, né, porque eram exímios geneticistas que nós chamamos aqui pela referência suméria de Anunnakis. Né? Então... Antes também teve outras manipulações, né, dentro da nossa fita de DNA, que não foram só eles, né? Não foram só os Zetas que vieram aqui mexer, né, Fábio? Sim. E tudo por causa de uma chamada nanotecnoconsciência. A guerra não era para ter planeta, não era para ter poder, era para ter tecnologia. O pessoal fala a guerra de Orion era por conta disso, daquilo, mas realmente claro que a gente usa as referências como todo mundo usa, dos albinos, né, dos dracos, né, porque eles comandavam tudo, né? Era um tentando se sobrepor ao outro para tentar pegar a tecnologia e ter o comando sobre toda a região. Então, depois que vem toda essa manipulação desse DNA, né, que a gente acaba trazendo, e aí sim que começa o problema seríssimo aqui no planeta Terra, tanto na prisão quanto nos experimentos, né? Viramos, na verdade, uma granja a partir disso. Essas abduções começam a acontecer. Esses Anunnakis são chamados por serem geneticistas, eles também tinham que resolver um problema no planeta deles. O pessoal fala que eles vieram atrás de ouro e tudo mais. Balela veio muito, muito além disso. E eles chegam aqui e assumem um pouco esse projeto genético junto com os Greys e com os reptilianos. E as abduções continuam e a formação do Homo sapiens sapiens, que nós somos hoje. Então, para chegar no presente, 2023, até hoje nós somos manipulados por N razões. Uma das razões é resolver esse problema de reprodução que eles possuem. E esse problema de reprodução surgiu por aquilo que o Lael estava comentando, dessa nanotecnoconsciência, ou seja, no planeta deles, eles desenvolveram uma tecnologia de comunicação mental, coletiva, em rede. Então começou dentro de uma sala, depois de um bairro, de uma cidade, de um país, até que eles conseguiram a tecnologia do planeta inteiro deles se comunicando através de rede. Ou seja, imagina, você resolver um problema com todas as mentes de 8 bilhões de pessoas na Terra. Fazer uma pesquisa, desenvolver uma tecnologia, não só mais com a sua cabeça ou com a sua equipe, mas em rede. Toda a capacidade mental dos 8 bilhões de encarnados na Terra, o que isso não faria com o desenvolvimento do planeta. Foi essa tecnologia que eles conseguiram, através de um produto radioativo que eles jogavam na atmosfera, que ajudava a espalhar esse sinal. E os reptilianos também tinham uma tecnologia parecida. Só que os reptilianos se aproximaram desses Greys e pediram para uma parceria. Falaram, vamos fazer uma parceria? Vamos desenvolver isso, que a gente consegue ampliar essa tecnologia de vocês, que nós também temos de uma outra forma. Trocamos informações, que foi uma traição, né? Exato, e a gente troca. Imagina, todos os nossos planetas, os nossos sistemas funcionando como um só. Só que, na verdade, um estava querendo passar a perna no outro. Porque os Greys, na verdade, essa raça, né? Vou dar o nome de Greys também para poder entender isso. Fácil. Porque tem de todas as formas que você possa imaginar. Eles queriam, de alguma forma, ter as capacidades que os répteis tinham, né? Tinham de
pegar em qualquer localidade, conseguiam se transferir para qualquer localidade, qualquer intempérie, qualquer planeta eles podiam transitar. Eles tinham essa capacidade, os outros não. Então, assim, imagina a gente com a capacidade que eles têm, a gente faz uma cópia da capacidade deles, traz para a gente e eles vão ter uma parte da nossa tecnologia, só que não aconteceu isso. Aconteceu uma traição, né? Então eles começaram a ser manipulados, porque eles tinham a capacidade mental de se transformar, se colocar como um Grey. Se projetar. Assim como um insetoide hoje faz. Ele não é que ele se transforma. O magnetismo, a mente dele faz com que você enxergue ele. Tanto é que se ele estiver aqui perto da gente, você vai ver um humano se ele quiser. Você não enxerga ele, né? Então eles começaram a... Para não dar spoiler totalmente do livro... Não, e a gente está começando pelo fim, tá ótimo. Começando pelo fim. E aí começa a nossa história enquanto agentes, porque tanto eu quanto o Fábio, né? A gente traz essas histórias não só pelas projeções, por ser levado, né? Você imagina que desde os 5 anos de idade eu sou retirado de dentro da minha casa. E não é de uma forma muito legal. A gente alerta as pessoas, né? O Fábio fala, para de ficar pedindo para a nave ficar te levando para passear. Ele fala assim, eu prefiro que descesse uma nave aqui agora, eu entraria e iria... Me leva do planeta. Você não tem noção que você está fazendo. Você está criando um contrato e esse contrato está reverberando na tua ancestralidade, porque eles não veem só o presente, eles veem a totalidade no tempo. Então eles vão mapear toda a tua rede. Então, assim, eles vão ver potencialidades psíquicas em você, eles vão ver se você é um médium em potencialidade, eles vão começar a observar você, eles vão começar a tirar você e levar para salas para estudar você, para treinar. Eles começam a fazer com que a tua família, a partir de alguma outra pessoa ou uma instituição, fala, não, seu filho é diferente, seu filho é inteligente, vamos botar ele numa escola que tem um ensino um pouco mais avançado, a mãe e o pai acredita, acaba te colocando, enquanto você está ali no período da escola, você é retirado da sala, levado para outros lugares para estudar diferente dos outros, com outras crianças, e assim começa a manipulação, o que a gente chama dos agentes aqui, que são 9 agentes, 4 ainda estão nativos, a gente acabou descobrindo que a gente voltou agora há pouco tempo de novo, que não é uma coisa muito boa estar ativo dentro do programa, mas desde os 5 anos, como eu falei, a gente falou aqui no início, eu conheço o Fábio projetado, né? Eu ainda não conheci o Fábio, eu sabia quem era o Fábio porque eu fui levado por um dessas consciências, né, que vinham me tirar de casa. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, foi a primeira vez que ele falou assim, agora você vai começar a conhecer quem trabalha com você em rede. Porque até então, criança, eu era retirado de casa por uma mulher e um homem. Desciam esferas azuis dentro do meu quarto. Como criança, você não sabe o que está acontecendo. Minha mãe não tinha conhecimento. Acho que é normal, né? Minha mãe era semi-analfabeta, meu pai também não tinha como falar. E se falasse qualquer coisa estranha, eu apanhava. Então, assim, eu comecei a aprender com o tempo que não podia falar. E ela falou, não conta para ninguém, essa mulher, né? E ela começou a me levar para uma sala. E essa sala tanto estava no planeta Terra, como estava em algumas luas aqui perto do nosso sistema, né? E a gente começou a ser treinado. Mas eu achava que aquilo era uma brincadeira, porque davam brinquedos pra gente. A gente treinava com brinquedos, mas na verdade eles obrigavam a usar a nossa mente para fazer as coisas. E aí, com o tempo, a gente foi treinando, conhecendo pessoas que foram separadas em salas. A gente chama até a sala oval, porque a gente é separado em 9, grupo de 9. E nesses grupos de 9, estava lá o Fábio e algumas outras pessoas que a gente bota aqui no livro. Não, a gente acabou não colocando o nosso nome, mas o nome de agentes, a gente deu um pseudônimo, porque as pessoas acabam... O nosso medo sempre é, não sou guru, não sou mestre. As pessoas, só de ler já sabem, fala assim, eu já sei quem é o Fábio, já sei quem é o Léo, já começa a mandar mensagem, falar que está lá também, não é bem assim. Mas não sabe, a gente misturou a história para não... Misturou, acho que quando vocês leem também, vocês vão sacar. Então eles começam a mapear as potencialidades, porque alguns eles querem manter na sala, outros médiums, ou outras potencialidades, outras capacidades psíquicas, eles copiam, deixam em suspensão dentro daquele médium e copiam em um soldado. Vou dar o nome de soldado para você entender, né? Num desses agentes, para ele trabalhar em linha temporal. Então você vai voltar no tempo, você vai dar salto no tempo, você pode ir tanto para frente quanto para trás, você pode subir para outras localidades, outras dimensões, enquanto humano. Só que não é bem assim como as pessoas falam, vou com o meu corpo humano, eu cheguei lá, tinha uma sala, né, Fábio? Aí, primeiro que o teu corpo não suporta a gravidade de algumas localidades, em alguma parte do universo, por mais que você esteja dentro de um exoesqueleto. Alguns lugares nós somos levados realmente assim, em naves, mas outros somos projetores como saltadores de consciência. Eu posso estar dentro da consciência do guru agora, se eles me levarem para fazer alguma coisa que eles querem saber da tua ancestralidade, alguma coisa que tenha a ver. Principalmente vocês que estão na área de comunicação. Como eles querem passar informação, eles usam os agentes sempre saltando em consciência. Então você pode saltar para 1600, né, Fábio? Saltar para 1300, até na época do Cristo. Só que tem datas que não podem ser manipuladas, nem pelos Greys, nem pelos albinos. São leis dentro do nosso universo por conta do Elohim local. Então, aquela história do Cristo, a história de Buda, Krishna, tem algumas histórias específicas que falam, aqui não. Esse programa não pode mexer. Então, como a gente sabendo de tudo que estava acontecendo, e aí um certo dia, pulando a história, esse meu amigo me leva com mais ou menos 12 anos, eu vou parar em São Paulo.
Eu, pô, quando eu vou projetado, que eu sempre saí, né? Eu não sabia que. Pra mim, todas as crianças saíam do corpo, né? Primeiro era normal, imagina. Eu chegava na escola e falava, pô, eu chegava na minha família já era difícil, né? Porque eu falava assim, tive aqui e eu vi vocês brigando. Imagina, eles achavam que a minha mãe tinha contado pra gente, a gente apanhava. Então eu aprendi a começar a fechar as informações. Eu comecei a ficar sozinho. Eu era uma criança mini adulto, sabe? E por tudo que eu passei, porque eu fui provado, tá, cara? Eu passei por sacrifício que vocês não imaginam. De tortura a trabalhar desde criança, né? Para poder me ferrar aqui dentro. E um dia eu encontro um grupo. Eu comecei a encontrar essas crianças que brincavam comigo dentro da sala e comecei a encontrar esses pré-adolescentes. Foi onde eu encontrei o Fábio. Falei, um dia a gente vai se encontrar, tem um símbolo, você passa o símbolo também. Ainda era época de Orkut, né? Depois que veio virar Facebook. E aí ele mandou, a gente começou, assim, mas dá para todo mundo, que não é só no Brasil, né? A gente tem amigos na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, né? Que tá dentro da sala e que fala outras línguas que eu não falo, a gente usa o Google, né? Para poder ajudar, né? Olha lá, traduz para mim e falo. Mas aí começou essa história com a gente e desde então a gente tem sido levado, porque assim, você é levado só pelo teu grupo? Não. Quando a gente fala contactados e abduzidos... A diferença de abdução e contactado, né? Porque como a gente acaba virando um agente duplo, né? Porque a nossa rede coloca a gente para estar do outro lado para observar tudo. E a gente foi levado em alguns lugares, assim, fisicamente, de voltar machucado. E eles não são bonzinhos comigo, sabe? Quem me acompanha sabe que eu tô perto de vocês, me levam perto de você, assim. Deve ter alguém assistindo aí que já sabe dessa história. Que eu estava numa casa fora do Brasil. Estava eu, o Fábio, um grupo de pessoas... E durante o almoço, na frente de todo mundo, eles me levaram. Assim, na frente de todo mundo. E assim, não é levar o meu corpo astral, não, levar o corpo físico. E eles começaram a caçar a casa toda. Pô, sumiu, mas deve estar aqui dentro. Aí foram procurar em armário, debaixo da cama, tudo, e não achava. Porque quando eles me deixam, eles não me deixam dentro da casa. Eu sempre volto nu, machucado, cortado, eu volto sem conseguir falar, eu não consigo esticar o corpo quando é a abdução, né? Quando meu contato não, meu contato, e eu tenho, depois eu te mostro, eu tenho um chip aqui que é físico, dá para você botar o dedo acessente, que é onde eu recebo o sinal, né? E tem um aqui que é igual um grão de arroz, que é o pessoal que me protege, né? Então eu tenho um que me manipulou, que não dá para tirar, já tentei tirar algumas vezes, aconteceu problemas na clínica, e esse aqui me defende. Então eu sou, de alguma forma... a gente acaba trabalhando como agente duplo, tanto eu quanto o Fábio, né? Você vai fazer uma pergunta, né?